Na última terça-feira, nós estivemos meditando a respeito do novo povo que Deus formou através da obra redentora que foi realizada pelo Senhor Jesus na cruz e a forma como Deus introduz pessoas nesse povo novo que é a igreja. E ao longo da explanação nós falamos a respeito da unidade orgânica da igreja, que é um corpo formado por diversos membros, cada membro com seu papel, com sua função. E hoje nós vamos estar dando continuidade na terça anterior, falando a respeito da melhor ideia de Deus. Glória a Deus. A melhor ideia de Deus é a igreja que Ele deixou para dar continuidade no ministério de Jesus. E nós vamos falar um pouquinho a respeito da igreja e daquilo que Deus deseja encontrar em nós, que somos a igreja do Senhor. Efésios capítulo 3, o versículo de número 10. Todos irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Amém, meus irmãos? A igreja, nós meditamos na terça-feira passada, ela é, semanticamente falando, uma reunião de pessoas, uma assembleia de pessoas, um grupo de pessoas que foi tirado espiritualmente do mundo para ser introduzido no reino de Deus, no próprio corpo de Cristo, formando cada membro desse corpo individualmente, o corpo de Cristo Jesus. Todos nós que estamos aqui, que já experimentamos a bênção da conversão, o novo nascimento, nós fomos introduzidos no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Nós explicamos na terça passada que isso a Bíblia chama de o batismo no corpo de Cristo, que não é o batismo no Espírito Santo e não é o batismo em águas. Quando Deus idealizou a igreja, Ele tinha um propósito muito firme. Por isso eu falo que a igreja é a melhor ideia de Deus. Deus desejava, através da igreja, abençoar todas as nações da terra. E graças a Deus nós vemos isso acontecer na universalidade da igreja. Aonde você vai, você tem ali a igreja anunciando o evangelho, pregando a palavra e levando vidas ao arrependimento de pecados. Só que Deus tinha um grande plano através da igreja, o plano de congregar para si pessoas que seriam salvas da condenação, salvas dos seus pecados, para viverem uma nova vida na presença dele. Por que esse plano é tão inteligente e é a melhor ideia de Deus? Porque Deus sabia que nenhum de nós suportaria o peso do discipulado, as grandes tribulações que nós temos na jornada espiritual, se nós estivéssemos individualmente largados nesse mundo, sem termos uma família para nos unir, para congregarmos. Por isso a igreja foi idealizada por Deus desde o seu DNA, desde os primórdios, como uma comunidade de discípulos. Por isso que nós temos o hábito de congregar e a gente está aqui nessa noite, porque a gente entende que a igreja foi pensada por Deus como uma comunidade. E você é feliz por fazer parte dessa comunidade aqui? Você pode agradecer a Deus por ter uma igreja onde você congrega, onde você pode receber oração, onde você pode ouvir a palavra. Isso é muito importante, para que a igreja possa usufruir de todos os benefícios que Deus determinou para ela. Essa ideia da igreja tem que estar muito viva no nosso coração, para que a gente possa se expressar da forma que Deus deseja que nos expressemos. Hoje nós vamos passar por alguns textos bíblicos ao longo do Novo Testamento, onde fica muito claro para a gente o que Deus deseja que nós sejamos como igreja, para que essa grande ideia dele seja revelada a nós de uma forma tremenda, para que eu e você possamos realmente perseverar e batalhar para que a igreja experimente as bênçãos que Deus determinou para ela. Eu quero fazer algumas perguntas para os irmãos. Quantos querem fazer parte de uma igreja mais cheia do Espírito Santo? Dê glória a Deus, por favor. Glória a Deus. Quantos querem viver numa igreja onde o amor supera toda e qualquer barreira? Dê glória a Deus, bem alto. Quantos querem viver numa igreja onde o ferido é curado, onde o abatido é alegrado e onde o doente é sarado? Dê glória a Deus, bem alto. E quantos estão dispostos a pagar o preço para que isso aconteça? Quantos estão dispostos a entrar pelo caminho
para que essa realidade se concretize. A gente vai analisar na Bíblia o que Deus espera que nós façamos e sejamos para que isso aconteça. O primeiro texto que eu quero convidar os irmãos para refletirem comigo é Gálatas, capítulo de número 3 e o versículo de número 28. A primeira ideia brilhante de Deus a respeito da igreja é que a igreja é o corpo onde as barreiras são desfeitas. Na igreja não pode haver barreiras. Na igreja nós devemos construir pontes e não muros. Gálatas capítulo 3, o versículo de número 28. Manuzinha pentecostal, né, gente? Que maravilha! É uma graça. Domingo ela chegou correndo, irmãos, em cima de mim e falou assim, ó, pastor! Eu quase que me desmontei. É uma graça. Glória a Deus. Gálatas 13, 28, todos os irmãos encontraram? Amém. Alguma irmã do círculo de oração, leia pra gente bem alto esse versículo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A primeira ideia brilhante de Deus a respeito da igreja é que na igreja toda barreira tem que ser desfeita. Os irmãos concordam que nós vivemos numa sociedade em que a segregação ela é muito presente em tudo que a gente faz. Vamos falar, por exemplo, politicamente falando. Existe a esquerda, existe a direita, existe o centro. Segregamos. Vamos falar situação socioeconômica. Existe o pobre, existe o rico, existe a classe média. E dentro de cada segmento você pode segregar mais ainda. Vamos falar de nacionalidade. Existe o brasileiro, existe o norte-americano, existe o espanhol e mais, pelo menos aí, cento e tantas outras nacionalidades possíveis. E a gente percebe que nós trazemos essa ideia da segregação, da construção de muros para dividir, muito forte até na igreja. Vamos ver, por exemplo, algumas barreiras que tem na igreja? Vocês concordam ou discordam comigo? Então, por exemplo, na igreja nós segregamos os membros entre espirituais e carnais. Sim ou não? Tradicionais e liberais. Sim ou não? Ungidos e não ungidos. Sim ou não? Pentecostais e tradicionais. Sim ou não? Deveríamos fazer isso? Sim ou não? Biblicamente falando, deveríamos fazer isso? Não há judeu e não há grego. Não há escravo e não há livre. Não há homem e não há mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todas as vezes que nós segregamos, nós estamos ferindo a unidade do corpo de Cristo. Então, devem conviver no mesmo espírito e na mesma unidade, irmãos com diferentes pensamentos e até com diferentes posturas, porque o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Jesus Cristo, ele convivia com o mais consagrado discípulo e com o pior dos pecadores, e ele continuava sendo a mesma pessoa. Por quê? Porque ele entendia que maior do que qualquer diferença que a nossa humanidade traga, o amor de Deus que ele revelou na sua pessoa era maior para quebrar essa barreira e construir uma ponte de relacionamento e de transformação. Todas as vezes que você coloca uma ponte entre você e seu irmão, você está dizendo para Jesus que você não aceita o plano dele de unir todos num único corpo, para que através desse corpo a multiforme sabedoria de Deus seja revelada. Então eu quero convidar você nessa noite, vamos quebrar todos os muros em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não coloque um muro aonde Deus deseja construir uma ponte. Não coloque barreiras aonde Deus deseja construir relacionamentos. Então, você consegue construir uma ponte com essa pessoa que está do seu lado aí? Olha para ela. Dá para construir uma ponte com essa pessoa? Ela é diferente de você, dá uma olhada. Se eu olhar aqui atrás, por exemplo, na minha retaguarda, olha quantas gerações que eu tenho aqui. Olha quantas nacionalidades que eu tenho aqui diferentes. Ó, tem nordestino, não é? Tem aqui um campineiro, né? Campineiro nascido, nato. Mano, tá ali, de onde?
Qual que é a sua terra? São Paulo. Olha só, mas eu não tenho barreira com o paulista, não tenho barreira com o campineiro, não tenho barreira com o nordestino. Eu não posso ter barreira com ninguém, porque na cruz Jesus salvou todos. Então nós precisamos começar, para que Deus manifeste a sua graça na igreja, a quebrar toda e qualquer barreira que foi levantada, porque aquilo que nos une é maior do que o que nos separa, e a cruz de Jesus Cristo nos une. Então eu tenho que ter amizade com o irmão que é um pouco mais dedicado que eu, e tenho que ter amizade com aquele que é menos dedicado que eu, não me achando superior a ele. Eu preciso entender que nós vamos entrar todos no céu pela mesma graça, pelo mesmo sangue, através do mesmo Salvador. Não vai ter bairro no céu. Você vai morar do lado daquele que você julga ser menos que você e daquele que você julga ser mais, porque na verdade Deus julga todos igual. Aqui dentro só tem um tipo de pessoa: pecador que foi salvo pela graça de Deus. Você não é mais do que ninguém. Enquanto você não se conscientizar disso, a graça de Deus não opera em você. Glória a Deus. Dá para dar glória a Deus nessas horas, meus irmãos? Temos que nos conscientizar disso. A igreja é a melhor ideia de Deus, porque Ele é um corpo onde as barreiras são desfeitas. Quem está disposto a quebrar barreiras aqui, adora o nome do Senhor Jesus. A igreja é a melhor ideia de Deus, porque ela é uma família que aprende a tolerar em amor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14, do verso 1 até o verso 4. A igreja é a família que aprende a tolerar em amor. Saber suportar a fraqueza do irmão é sinal de maturidade cristã, porque o irmão também suporta a sua própria fraqueza. Romanos capítulo 14, do verso 1 até o verso 4. Todos os irmãos encontraram? Algum obreiro lê para a gente em alto e bom som. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o em contendas, sobre dúvida, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro crê, e outro que é fraco come legumes, e o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Aleluia. Meus irmãos, nós convivemos na igreja com diferentes níveis de consciência, diferentes níveis de maturidade, diferentes níveis de consagração. Quanto mais tempo você tem de fé e mais você procura conhecer a Deus, Glória a Deus. obviamente você vai passar a ter procedimentos, valores, um comportamento distinto daquele que talvez não consiga ainda ter essa mesma visão, esse mesmo comprometimento seu. Então, se você olhar para a igreja, você vai ver pessoas radicalmente diferentes. Eu me recordo uma vez que eu estava refletindo sobre isso. Por que algumas pessoas se entregam tanto e outras pessoas se entregam tão pouco? Por que algumas pessoas têm uma visão do reino tão clara e tão concisa, a ponto de realmente viverem para a glória de Deus? Você olhar para ele, você vê alguém que mergulhou, e outras pessoas, malemar, conseguem congregar, malemar, conseguem vir na igreja com regularidade. Por que algumas pessoas têm uma visão tão clara do reino de Deus, de ponto que o falar dela denuncia que é crente, o procedimento denuncia que é crente, até quieta ela parece crente, e outras que às vezes estão na igreja há tanto tempo e você não sabe nem se é ainda ou se só está frequentando. E eu cheguei na ideia de
um grupo de pessoas que está subindo uma montanha. Quem já subiu uma montanha aqui alguma vez? Já teve esse prazer? Quando você está na base da montanha, que você não fez esforço nenhum ainda, qual que é a visão que você tem? Você não vê nada. Mas vamos supor que você conseguiu subir 10 metros. Qual que é a visão que você passa a ter? E se você subir 50? E se você subir 100? E se de repente você chegou no topo da montanha? Qual que é a visão que você tem? Aqui todo mundo está subindo uma montanha chamada graça de Deus. Alguns já subiram um pouquinho e só viram um pouquinho. Alguns já sentiram prazer e foram desafiados a subir um pouco mais. E já estão vendo um pouco mais. E já estão percebendo um pouco mais. Porque quanto mais a gente sobe, melhor a gente vê. E quem está no topo da montanha, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me viu o socorro. Glória a Deus. Nós estamos subindo em direção àquele que está acima da montanha, acima do monte. Quanto mais subimos, mais clara é a nossa visão de quem Ele é e do que Ele espera de nós. Então, às vezes, você está matando alguém que não subiu tanto quanto você, mas ele está subindo. Deixa ele subir. Ele vai chegar onde você chegou, porque quem vai levar ele lá é o próprio Deus, não é você. Então tenha paciência com aqueles irmãos que estão aí empreendendo os primeiros passos nessa jornada para se chegar mais perto de Deus. A vida cristã é um processo, meus irmãos. Ninguém está pronto aqui ainda. Tem algum irmão que já está pronto já? Que você pode levantar a mão e falar assim: pastor, eu já estou pronto. Não resta mais nada para Deus fazer na minha vida. Quem está aqui assim já? Deixa eu te conhecer, Santo. Eu preciso conhecer você. Quero ser o seu melhor amigo, porque a gente tem que andar com gente que nos inspira. Tem alguém que já está assim já? Não? E quem é que sabe que ainda falta muito, mas que vai continuar lutando até alcançar, porque sabe que Deus é fiel para nos suportar e para nos sustentar? Eu sou esse que vos fala é um pecador que foi salvo pela graça. Se Jesus sair daqui, o que sobra é pó. Aqui não tem nada. Se você vê alguma coisa boa em mim que é difícil, é porque Jesus está na minha vida. Se você vê algumas coisas ruins na minha vida, é porque aquele que começou a obra em mim não terminou ainda, mas ele vai terminar um dia. Então nós precisamos ter essa visão de fazer o versículo 1 de Romanos 14 se concretizar na nossa vida. Dá uma olhada no versículo. Eu vou usar a nova tradução na linguagem de hoje para ficar um pouco mais claro. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. A palavra é aceitar. Dá para aceitar o fraco na fé, irmãos, da igreja? Sim ou não? Depende da sua maturidade cristã. Depende do quanto que você está disposto a acreditar que o Evangelho funciona. Porque um dia eu fui fraco na fé, mas eu tive uma igreja que me aceitou. Uma igreja que cuidou de mim na minha fraqueza, até que um dia eu pudesse ser fortalecido no Senhor e pudesse caminhar com mais segurança na presença de Deus. Então nós precisamos aceitar. Dentro da igreja a gente vai ter pessoas, irmãos, que vão levar anos para assumir posturas que deveriam ter assumido no dia que aceitaram Jesus. Você conhece gente assim? Mas tem uma coisa, ele já está aqui dentro. E se existe um lugar onde Deus transforma as pessoas, é aqui dentro. Se você jogar o fraco para fora, se você jogar ele para fora, ele termina de morrer. Mas aqui dentro, fraco como ele está, Deus é poderoso para restaurar. Dá para dar glória a Deus nessas horas, meus irmãos? Então a Bíblia que está mandando, meu pastor Sérgio, eu não estou nem fazendo exegese, eu estou lendo o que está escrito. Aceitar o fraco na fé. Eu me recordo uma experiência que eu tive numa igreja por onde passei, que nós tínhamos uma regente de departamento ali, baladeira, da balada. E eu cheguei, fomos trabalhando, até que um dia não aguentava e vieram entregar a menina para mim. O pastor é regente, mas no final de semana vai para balada.
que o senhor vai fazer? Eu falei, eu vou falar com Deus dela. Eu vou orar. O senhor não vai tomar atitude? Não, eu vou orar. Mas o senhor não vai lá? Não, eu vou orar. Mas por que o senhor vai orar? Porque eu acredito que o Evangelho funciona. Eu vou pregar a palavra, eu vou pregar o Evangelho e Deus vai fazer uma obra. Fomos ali trabalhando, pregando, e ela tinha um desejo muito grande de aprender a palavra de Deus. E essa pessoa começou a me procurar e tirar dúvida comigo da palavra. E eu tinha um desejo muito grande que os irmãos veem, que eu estou tentando fazer, que é projetar os versículos aqui, mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu não consigo. Consigo um tempo, depois trabalho o volume, não dá mais. E eu mencionei um dia numa reunião um desejo que eu tinha, porque nós tínhamos como aqui todo equipamento, e ela levantou a mão: pastor Sérgio, deixa que eu faça as apresentações para o senhor, eu sei mexer. O que acontecia? Eu sempre estou adiantado com a palavra. A palavra que eu vou pregar hoje, eu já comecei a estudar semana anterior. Então eu mandava antes a mensagem para ela, e ela preparava o PowerPoint com a mensagem que eu ia pregar. E aquela palavra foi entrando no coração dela, aquela palavra foi entrando no coração dela, o Evangelho funciona. Ela deixou de ser baladeira. Deus fez a obra. Se formou na universidade, vai casar e está firme na igreja adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, aceite o fraco na fé. Pare de fazer postagem no Facebook metendo pau nos irmãos. É feio. Tivemos postagem feia. Não, porque ninguém faz nada para resolver. É o caminho esse? É assim que a gente trabalha? Faz isso não. Ao invés de postar no Facebook, posta lá no Moral de Deus com a sua oração. Vai falar com Ele. Vai conversar com Jesus. Facebook é muro de lamentação, irmão de crente derrotado, não resolve nada. Crente vitorioso não posta no Facebook desaforo. Ele vai falar com quem resolve o problema, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vai falar com Deus. Vai conversar com Ele. Senhor Jesus, dá um jeito, meus irmãos. Dá um jeito. Dá um jeito. A gente está passando uma situação difícil no Instituto Paulo Freire. Um funcionário dando trabalho, irmãos. Dando trabalho para a gente. E todo mundo faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Eu falei, eu vou fazer, eu vou falar com quem resolve o problema. Eu não vejo batalha nos batendo. Eu vejo batalha orando. E nós fomos orar. Chegou um tempo, chegou uma mensagem lá. Olha, eu estou pedindo a demissão, eu preciso ir embora. Não dá mais, já deu. E eu falei, obrigado, Jesus. Não precisei colocar a minha mão, porque quando eu tiro a minha, o Senhor coloca a sua. Eu vou falar uma palavra do Espírito Santo aqui. Você já perdeu muito porque a sua mão está sempre lá. E a sua mão não é perfeita. A mão do homem não é pesada demais ou é leve demais. Mas a mão de Deus é na medida. Tira a mão, crente. Não é você que está sentado no trono. Não é você que decide os assuntos do universo. O universo ainda tem um dono, ainda tem um juiz. E o Deus Todo-Poderoso deixa Ele fazer. Amém. Você quer ter vitória? Quem quer ter vitória que adora a Deus nessa noite? Então deixa Deus fazer do jeito dele. Porque quando Deus faz, Deus faz. Fala para quem está do seu lado, quando Deus faz. E Ele quer fazer. Mas você insiste em querer fazer do seu jeito. E aí não dá. Deus não se agrada. Então a igreja é a família que tolera em amor. Suportar a fraqueza do irmão é sinal de maturidade. Você pode suportar a fraqueza de quem está do seu lado? Olha para essa pessoa que está do seu lado. Você gosta muito dela? E se ela cometer um ato horrível amanhã, você vai continuar amando ela? Ou agora ela já não serve para você? Esses dias procuraram uma irmã nossa, perguntando por que ela estava andando com uma outra irmã que não era jeito de andar com ela. Como é que é isso? Como é que eu não posso andar com alguém que é semelhante a mim, que é um pecador como eu? Que tipo de cristianismo é esse? Foi para isso que
presta e quem não presta. Jesus morreu para a gente olhar para qualquer pessoa com o olhar dele, de amor, de misericórdia, de compaixão, porque quem está caído hoje, ele vai levantar amanhã. Essa é a graça. O hoje é pouco tempo. O hoje é uma fraçãozinha de tempo. O dono de toda a história é Deus. O dono do teu começo é Deus. O dono do teu meio é Deus. O dono do teu fim é Deus. Não pega um trechinho para matar uma pessoa. Deus é o dono de toda a história. E é na igreja que a gente experimenta isso, aprendendo a tolerar. Tolere o fraco, que um dia você vai estar fraco e vai precisar ser tolerado também. Gálatas 6:2. A igreja é a melhor ideia de Deus, porque a igreja é o local onde carregamos os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2. Na comunidade cristã, os crentes se ajudam, pois o objetivo de todos é um só. Todos querem morar no céu com Cristo. Gálatas 6:2. Quem achou, deu glória a Deus bem alto. Alguma irmã da nave, lê pra gente. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado. Gálatas 6:2. Amém. Gálatas 6:2. Mas esse versículo caberia no estudo hoje também. Mas deixa para outro momento. Quem achou Gálatas 6:2? Lê pra gente. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Aleluia. Você pode me ajudar a levar o meu fardo nessa noite? Se eu sentir o peso da cruz, você consegue me ajudar a caminhar mais um passo? Quem aqui sinceramente está sentindo a cruz muito pesada? Levanta a mão. E quem aqui sinceramente precisava hoje de uma ajuda para dar mais um passo? Nós precisamos. E a igreja tem que ser um local onde nós carregamos os fardos uns dos outros. Aqui é um local onde a gente se ajuda. A gente tem que se ajudar. A vida cristã é muito difícil, muito complicado, muito complicado. Eu queria ter recursos, possibilidade de ajudar todos, não tenho. Quando as coisas apertam, eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que correr, tenho que gritar, tenho que orar. Deus tem sido generoso muitas vezes. Muitas vezes. Terça passada nós tivemos aqui uma experiência linda. Eu pedi para a igreja apoiar uma família que estava em necessidade. E do objetivo que eu tracei, Carlos Lourenço quase dobrou da ajuda que foi dada. E eu glorifiquei a Deus. Sinal que a gente está entendendo a grande missão que nós temos de sermos uma família realmente. Onde um está disposto a ajudar o outro. Então a igreja tem que ter essa visão. Nós precisamos ter essa percepção de que aqui um ajuda o outro. Está todo mundo aqui precisando a cada momento ajudar e ser ajudado também. Eu me recordo, numa das congregações que eu passei, foi uma experiência que eu fui colher muito tempo depois. Mas assim que eu cheguei, eu fui apresentado para uma família, que tinha dentro de casa um moço, casado, pai de 2 meninos, filho de pastor, era músico na igreja, mas ele estava mergulhado nas drogas, mergulhado na bebida. E a família, uma família crente, irmãos. Penso numa família crente, dava gosto de ver. Irmãs que não tinham boca para nada, pessoas que estavam ali, sofriam, mas gemiam ali, olha, na obediência a Deus. E eu fiquei muito comovido por aquela situação, porque o menino ele era mais novo que eu, mas ele parecia ter quase 50 anos, de tanto que o vício tinha debilitado ele. E eu me recordo que nos primeiros meses que eu passei ali, todo sábado de manhã nós íamos orar, junto com a família ali, nós passávamos 1 hora com ele. Eu ia tomar café com ele, nós íamos orar, e tinha dia que ele me recebia sóbrio, mas tinha dia que ele me recebia, irmãos, depois de ter virado a noite na droga. E a gente passou alguns meses orando. Irmãos, nada aconteceu. E a gente ia lá, semana após semana, até que a família mesmo falou: pastor, já deu, eu sei que o senhor está
Estou exigindo muito do senhor, então o senhor pode deixar agora, que agora é a gente vai cuidar dele. Passei o período naquela igreja, quando eu estava quase saindo para ir para a próxima, ele começou a congregar. E aí começou a notícia: pastor, uma semana sem usar nada. Pastor, um mês sem usar nada. Pastor, 2 meses que ele está limpo, já está trabalhando já. Num dos batismos esse ano, eu vi o querido descer nas águas para a glória do nome de Jesus Cristo. O amor que você entrega é uma semente que vai transformar a vida de alguém. Glória a Jesus. Alguém pode contar com a sua ajuda nessa noite? Se esforce. Quanto mais a igreja cresce, menor essa percepção da ajuda. Porque quando tem muita gente, a gente tem dificuldade para conhecer intimamente a todos. Mas peça para Deus um olhar ungido. Peça para Deus todo dia que você vier para cá: Deus, me faça ver a necessidade do meu irmão, para que eu tenha sensibilidade para ajudá-lo. Irmão, as pessoas vão se esquecer das profecias que você entregou, das visões que você teve. E olha, eu sou muito honesto, eu tenho certeza que terça-feira que vem você já vai esquecer dessa mensagem toda aqui. Mas você nunca vai esquecer de um gesto de amor que alguém fez por você. O amor é eterno, o amor marca. Então pratique o amor enquanto é tempo. Leve o fardo do seu irmão, porque Jesus está levando o fardo de todos. Amém? Você pode glorificar a Cristo porque Ele tem levado os seus fardos? Vamos fazer como Ele. A igreja é uma escola que nos prepara para uma vida digna e virtuosa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo de número 26. Cada membro da igreja deve se ocupar em instruir o outro em amor, em edificar o outro em amor. A igreja foi pensada como uma escola de discípulos, onde todo mundo aprende com todo mundo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Aleluia! Irmãos, os nossos cultos, eles devem ser uma oportunidade para que todo mundo edifique todo mundo. Eu oro a Deus diariamente, pedindo para ser uma bênção na vida das pessoas. E nós precisamos pedir individualmente: Deus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu sinto muita saudade. Não gosto de falar de saudosismo, mas às vezes é necessário. Daquele tempo que a gente entrava na igreja mal, e de repente alguém se levantava e ia sentar do nosso lado, nos abraçava, chorava com a gente. O que está acontecendo? Por que você está assim? Ou às vezes a gente até fazia de conta de não mostrar que estava sofrendo, mas a gente estava arrebentado. E durante o culto alguém se levantava e dizia: assim diz o Senhor. Glória a Deus. E aquela palavra ia direto ao seu coração. Você sabia que Deus estava falando com você. Por que tínhamos essas experiências? Porque tínhamos um sentimento sincero de sermos edificadores. Vínhamos aqui com esse desejo. Eu lembro, no meu tempo, os jovens vinham e a gente ficava com a Bíblia assim, ó. A gente ficava assim: Deus, me usa. Se o pastor me chamar, eu quero ter uma palavra para falar. Deus, olha, me dá a oportunidade para ser usado pelo Senhor, me mostra alguma coisa. Nós tínhamos esse desejo. Agora a gente vem para cá tão arrebentado, irmãos, que a gente fala: oh Deus, hoje não tem nada aqui. Fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. É para mim, Deus, eu quero a minha bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. É para mim, sou eu. E Deus quer que você comece a falar: é para o meu irmão, é para o meu líder, é para o meu pastor, é para o presbítero, é para o jovem, é para o adolescente. Você tem que vir para cá com o desejo de ser bênção na vida de alguém. Deus pode te usar nessa noite?
vai ser chamado pelo pastor. Não está com essa preocupação. A gente está preocupado em estar disponível para o Espírito Santo, para, se Ele quiser nos impulsionar, para nos levantarmos e abraçarmos alguém e falarmos assim para Ele: eu estou aqui, conta comigo. Ele pode fazer isso. Mas quantos estão dispostos a pagar o preço de ser uma bênção, de se envolver no sofrimento do outro? Porque é um preço. Preço não é usar roupa diferente, isso é fácil. Preço é você se envolver com o sofrimento do teu irmão. Aleluia. Você arrastar aquele sofrimento com você semanas, gemendo, chorando, preocupado. Eu lembro quando eu cheguei aqui, vou contar a experiência, porque é amigo meu, pessoa que eu amo, Montoninho. Quando eu cheguei no Carlos Lourenço, Montoninho me pediu ajuda muitas vezes, porque estava enfrentando uma situação de desemprego terrível, não tinha serviço. E ele pediu oração: pastor, lembra de mim, pastor, ora por mim. E aquilo me angustiava. O Manuzinho tinha acabado de chegar. E eu lembro que eu ficava no carro brincando com Jesus. Mas Jesus, como é que o senhor permite uma coisa dessa? Olha, irmão, fica bravo. Como é que o senhor permite? Eu sei que estou sofrendo. Eu queria ter ganhar na loteria possível, para ajudar ele, mas não tem, Jesus, de onde eu vou tirar? E eu passava pedindo: Jesus trabalha, Jesus ajuda, Jesus dá vitória. Chegou um belo dia, irmãos, que ele veio correndo para mim: pastor, Deus abriu as portas, começou a ter trabalho de novo. Eu fiquei tão contente, meus irmãos, porque eu estava carregando aquele sentimento comigo. Eu queria ver a bênção de Deus na vida do meu irmão. Irmão, se envolve no sofrimento do outro, da mesma forma que Jesus te envolveu no seu sofrimento. Você era um pecador, estava caído, mas Ele se fez carne e se compadeceu de você para te fazer sorrir outra vez. Será que a gente consegue sofrer o sofrimento do irmão? Sofrer a dor do irmão? Ontem à tarde, uma irmã do Carlos Lourenço me ligou chorando. Eu estou desesperado que eu não consegui estar lá com ela ainda. Queria estar o tempo todo na igreja, irmãos. Eu queria ter tempo integral para cuidar de vocês. Mas ontem eu saí do trabalho 10 horas da noite. Contei para minha esposa, 10 horas da noite, o irmão mandou mensagem para o pastor: vem na minha casa agora. Estou precisando de ajuda. Eu estava desde as 6 da manhã. Eu falei: Jesus, eu não aguento. Se eu for lá, eu vou enfrentar. Aí algum tempinho depois, não deu nem minuto depois, ele mandou outra: pastor, agora que eu vi que está tarde, pode vir amanhã. Obrigado, Jesus, o senhor se preocupou comigo também. Eu queria ter essa disponibilidade, irmãos, mas a gente não consegue fazer tudo. Mas se talvez mais um estivesse fazendo, talvez mais 2 estivessem fazendo, talvez mais 3, mais 4, mais 5 estivessem fazendo, todo mundo estaria irmanado aqui, todo mundo estaria sendo cuidado. E a igreja ia sentir-se acolhida, porque sabia que poderia contar com todos, para a glória do nome de Jesus. Então eu deixo essa reflexão, para que a gente perceba que Deus deseja que nós sejamos uma bênção na vida do outro. Deus quer te usar para abençoar essa pessoa que tem do seu lado. Eu não sei se você percebeu que 1 Coríntios 12, que fala dos dons, e 1 Coríntios 14, que fala sobre a maneira correta de usar os dons, está intercalada por 1 Coríntios 13, que fala do amor. Não sei se você já percebeu isso. Tem um mistério lá. Sabe por que não tem dons na igreja? Porque não tem amor. Quando nós temos amor, presbítero Levi, os dons operam com naturalidade. Aleluia. Quando o amor de Deus nos move, nós ficamos tão constrangidos em socorrer e ajudar, e Deus sabe a nossa fraqueza, que o natural não dá, e Ele passa a operar o sobrenatural através da nossa vida. Quantos querem uma igreja cheia de dons espirituais? Aqui adoro o nome de Jesus Cristo. Seja uma igreja cheia de caridade. Quanto mais amor, mais poder. Quanto mais amor, mais dons. Quanto mais amor, mais salvação. Quanto mais amor, mais batismo no Espírito Santo. Aleluia. Eu quero uma igreja cheia de amor. Quantos querem? Adoro o nome do Senhor Jesus. Eu preciso disso. A igreja é o meio pelo qual Deus trata os seus filhos que se feriram no caminho. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, do verso 15 a 17.
Temos essa leitura e mais uma só. Já estou terminando. Como a igreja é composta por gente, e gente não é perfeita, as pessoas erram o tempo todo. Viu, irmãos? As pessoas erram o tempo todo. Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, vós errais, eles erram. Nós erramos, viu? Por isso a gente precisa saber exercitar e praticar o perdão totalmente. Perdoar e instruir para a glória de Deus. Todos acharam? Mateus 18, do 15 ao 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate como pagão ou publicano. Nós vamos errar sempre. Quem aqui já errou alguma vez? Quem aqui nunca errou? Levante a mão. Deixa eu te conhecer, você que nunca errou. Alice, você já errou alguma vez, filho? Ela escondeu. Já. Nós vamos errar. Nós vamos errar. Mas aí que a gente vê o quanto que a gente entendeu da graça de Jesus. Quando você erra, o que Jesus faz com você, querido? Responde para mim. O que ele faz com você? Ele corrige, mas antes de corrigir, o que ele faz? Ele perdoa. Quantos aqui estão dispostos a perdoar o irmão faltoso? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Vem, só que a gente tem que fazer o que a Bíblia manda, viu, irmão? Que a gente está errando. Quando o irmão peca, a gente tem que ir a sós com ele e conversar com ele. O problema é que o nosso irmão peca e eu pulo para a segunda etapa ali. Eu vou contar para os outros primeiro. E aí, quando a gente se dá conta, você já contou para todo mundo que o irmão errou com você, mas você não foi resolver com ele ainda. Está errado, viu? Isso gera fofoca, especulação. Especulação, né? É coisa tão feia, a gente às vezes vai chamar o irmão para conversar e aí já começa os dias na igreja. Olha, o Sérgio levou o Levi para o gabinete. O que será que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa com o presbítero? Não é? Por que nós fazemos isso? Porque o nosso conceito de graça é pervertido. Nós nos achamos juízes, senhores da razão. E não entendemos que hoje entrou um irmão lá, mas amanhã pode entrar você. E você não vai querer que façam isso com você. Então quando você vê que alguém se ausentou um pouco, está sentadinho, ao invés de especular, seja crente em Jesus. Ora pela pessoa. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu oro para que a tua bênção esteja na vida desse irmão. Então, a igreja é o local onde nós vamos errar muitas vezes, vamos ser corrigidos, e Deus deixou ministros para isso aqui. Nós vamos fazer isso quando for necessário. Mas primeiro existe uma dinâmica de você com o seu irmão. Então, ao invés de você ficar biculto, falando para todo mundo o que aconteceu, vai direto na pessoa e resolve. Isso é hombridade, isso é caráter. Isso até dispensa a doutrina, é questão de caráter. Vai direto na pessoa e glorifica o nome de Jesus. Você foi chamado para ter um caráter como o de Cristo. Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso? A igreja é a melhor ideia de Deus, porque ela testa o grau do nosso discipulado. Você quer saber o quanto que você é cristão? Quantos gostariam de saber o quanto que são cristãos? Levanta a mão bem alto. Queria ter essa ideia. Como que eu posso medir se de fato eu estou comprometido com a minha fé? É simples. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 3. O discípulo do Senhor Jesus está nesse verso aqui.
Todos os irmãos acharam? Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós fomos chamados para conservar a unidade do Espírito. Aleluia. O que é isso? É batalhar para que todos estejam unidos com todos. É batalhar para que não haja nem sequer uma dissensão da igreja. É batalhar para que a gente tenha maturidade para corrigir os problemas que surgiram, para que a igreja continue unida. O servo de Jesus Cristo é alguém que está batalhando para que o vínculo da paz não seja perdido. A igreja tem que estar em paz. Em paz. Não pode ter guerra na igreja. Não pode. Jesus morreu para que a gente tenha paz. Aleluia. Glória a Deus. Você é o bombeiro que apaga o fogo? Ou você é aquele que joga mais lenha? Pergunta para quem está do seu lado. Você é bombeiro ou você é acendedor de fogo? Pergunta para ele. Você foi chamado para pacificar. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador é filho de Deus. Agitador, fique de pé em nome de Jesus Cristo.